Ezequiel capítulo 40. A cidade sobre o monte. No dia 10 do começo do ano 25 do nosso exílio, ou seja, 14 anos depois da tomada de Jerusalém, exatamente nesse dia, a mão de Javé pesou sobre mim, levando-me para Jerusalém. Através de um êxtase, Javé me levou para a terra de Israel e me fez pousar num monte muito alto, sobre o qual havia uma cidade construída do lado sul. Ele me fez entrar na cidade, e eu encontrei aí um homem que parecia de bronze. Tinha na mão um cordão de linho e uma vara de medir. O homem estava de pé, junto ao pórtico. Ele me disse: criatura humana, olhe e ouça bem. Preste atenção a tudo o que lhe vou mostrar, pois você foi trazido aqui para que eu lhe mostrasse tudo. Depois você contará para a casa de Israel tudo o que viu. A muralha externa. Havia uma muralha externa que cercava o templo por todos os lados. O homem tinha na mão uma vara de medir de 6 covados, de covados equivalentes a um covado e um palmo cada um. O homem mediu a muralha com a vara. Tinha 3 metros de espessura e 3 metros de altura. O pórtico oriental. O homem foi até o pórtico, cuja frente olha para o leste, subiu os degraus e mediu o limiar do pórtico. Tinha 3 metros de profundidade. O cubículo tinha 3 metros de comprimento e 3 de largura. O pilar entre os cubículos tinha 2 metros e meio. O limiar do pórtico, junto ao vestíbulo do pórtico, para o lado de dentro, tinha 3 metros. Mediu o vestíbulo do pórtico do lado de dentro e deu 3 metros. Em seguida, ele mediu o vestíbulo do pórtico, 4 metros, e o seu pilar, 1 metro. O vestíbulo do pórtico ficava do lado de dentro. Os cubículos do pórtico oriental eram 3 de um lado e 3 do outro, todos com a mesma medida. Os pilares também tinham a mesma medida, tanto de um lado como de outro. Depois o homem mediu a entrada do pórtico. Tinha 5 metros de largura. O comprimento do pórtico media 6 metros e meio. Diante dos 2 cubículos havia um parapeito de meio metro, tanto de um lado como do outro. No cubículo tinha 3 metros de cada lado, e mediu também a largura do pórtico, do fundo de um cubículo até o fundo do outro. Era de 10 metros e meio, com uma entrada em frente da outra. O vestíbulo que ele mediu tinha 10 metros. O pátio cercava o pórtico de todos os lados, desde a fachada do pórtico, junto à entrada, até a frente do vestíbulo do pórtico interior. Eram 25 metros. Havia janelas com grades nos cubículos, e sobre os seus pilares, voltados para o redor, para o interior do pórtico. Também havia janelas iguais em torno do vestíbulo e palmeiras sobre os pilares. O pátio externo. Depois o homem conduziu-me para o pátio externo, onde havia câmeras abertas e um pavimento em torno do pátio. Havia ao todo 30 câmeras. Ao lado do pórtico ficava o pavimento, correspondendo à profundidade dos pórticos. Esse era o pavimento inferior. Em seguida, ele mediu a largura do pavimento, desde a fachada do pórtico inferior até a fachada do pátio interior. Pelo lado de fora, era 50 metros. O pórtico do lado norte. Depois, ele mediu o comprimento e a largura do pórtico, que olha para o norte, junto ao pátio externo. Os seus cubículos eram 3 de cada lado. Seus pilares e vestíbulos tinham a mesma medida que o primeiro pórtico, isto é, 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Suas janelas, o vestíbulo e as palmeiras tinham as mesmas dimensões que os do pórtico, que olhava para o oriente. Subia-se até ele por 7 degraus, e o vestíbulo ficava voltado para dentro. O pátio interno tinha um pórtico fronteiro ao pórtico que olhava para o norte e ao pórtico que olhava para o oriente. Ele mediu a distância que havia de um pórtico até o outro. Era de 50 metros. Pórtico do lado sul. O homem conduziu-me para o lado sul, onde havia um pórtico voltado para o sul. Ele mediu seus cubículos, pilares e vestíbulos, que tinham a mesma dimensão. O pórtico e o vestíbulo tinham janelas ao redor com as mesmas medidas que as outras, isto é, 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura.
A escada tinha 7 degraus, o vestíbulo ficava para dentro, com uma palmeira de cada lado nos pilares. Havia um pórtico no pátio interno, voltado para o sul. A distância de pórtico a pórtico, na direção sul, era de 50 metros. O pátio inteiro e o pórtico do lado sul. Então o homem conduziu-me para o pátio interno, pelo pórtico do lado sul. Ele mediu o pórtico e tinha a mesma medida. Os cubículos, os pilares e o vestíbulo tinham também a mesma medida dos anteriores. Tanto o pórtico como seus vestíbulos tinham janelas ao redor, com 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Os seus vestíbulos em toda a volta mediam 12 metros e meio de comprimento e 2 metros e meio de largura. Tinha um vestíbulo com palmeiras sobre os pilares e sua escada possuía 8 degraus. O pórtico oriental. Então o homem conduziu-me até o interno, que dava para o oriente. Ele mediu o pórtico, que tinha a mesma medida dos outros. Os pilares e o vestíbulo também apresentavam as mesmas medidas. O pórtico e seu vestíbulo tinham janelas ao redor, medindo 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. O vestíbulo dava para o pátio externo e tinha palmeira nos seus pilares, de um lado e de outro. Sua escada tinha 8 degraus. O pórtico do lado norte. Em seguida, o homem conduziu-me para o pórtico do lado norte e o mediu, obtendo as mesmas dimensões. Os cubículos, os pilares e o vestíbulo também tinham a mesma dimensão. O pórtico tinha janelas ao redor, medindo 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. O seu vestíbulo dava para o pátio externo e tinha palmeiras nos seus pilares, de um lado e de outro. Sua escada tinha 8 degraus. Havia uma câmara com a entrada no vestíbulo do pórtico. Aí era lavado o holocausto. No vestíbulo do pórtico se encontravam 2 mesas de um lado e 2 de outro, para a imolação do holocausto, do sacrifício pelo pecado e do sacrifício de expiação. Do lado de fora de quem subia pela entrada do pórtico, na direção do norte, estavam 2 mesas, e do outro lado do vestíbulo também havia 2 mesas. Havia assim 4 mesas, de um lado e 4 do outro, junto ao pórtico, ou seja, ao todo 8 mesas em que se faziam a imolação. Além disso, havia 4 mesas para o holocausto, feita de pedras cantária, cujo comprimento era de 75 centímetros, a largura de 75 centímetros e a altura era de meio metro. Sobre essas mesas eram depositados instrumentos com que eram imolados holocaustos e sacrifícios. Pelo lado de dentro, ao redor, havia rebordos de 1 palmo de comprimento. Sobre as mesas ficava a carne da oblação. Depois o homem conduziu-me para o pátio interno, onde havia 2 câmeras, uma do lado do pórtico norte, olhava para o sul, a outra do lado do pórtico do sul, olhava para o norte. O homem disse-me: essa câmara que olha para o sul é reservada aos sacerdotes que fazem o serviço do templo. A câmara que olha para o norte pertence aos sacerdotes que fazem o serviço do altar. Eles são os filhos de Sadoc, que dentre os filhos de Levi se aproximam de Javé para o servirem. Ele mediu em seguida o pátio. Era quadrado e tinha 50 metros de comprimento por 50 de largura. E o altar ficava diante do templo. O vestíbulo do templo. Depois o homem conduziu-me para o vestíbulo do templo e mediu os pilares do vestíbulo. Tinha 2 metros e meio de um lado e 2 metros e meio do outro. A largura do pórtico tinha 1 metro e meio de um lado e de outro. O comprimento do vestíbulo era 10 metros e a largura media 6 metros. Havia 10 degraus para subir até ele. Junto aos pilares havia colunas, uma de cada lado. A ruína de Jerusalém e o exílio não são palavra final de Javé, pelo contrário, ele só espera que o seu povo se converta para receber vida nova, radicalmente diferente da vida idolatra de antes. Os capítulos 40 a 48 mostram essa vida como realização do projeto de Javé para todos aqueles que se comprometem com ele. Apoiado na fé, o profeta contempla essa vida futura, apresentada simbolicamente na forma de uma nova Jerusalém. Esta, na verdade, nada mais é do que um templo,
para onde Javé retorna, a fim de viver no meio do seu povo e dar-lhe vida. Ezequiel começa salientando que Javé abandona a sociedade corrupta para não ser cúmplice dela. E o livro termina apresentando o retorno de Javé para o meio do seu povo, a fim de construir com ele a cidade da justiça e da vida. A partir desse dia, o nome da cidade será Javé está aí. Este parte do livro serviu de inspiração para os capítulos finais do Apocalipse de João.